E graças a Deus. Irmãos, preste atenção nesta palavra. Você já parou para pensar porque muitas das nossas orações não são respondidas? Muitas das nossas orações, elas não são respondidas. Precisamos entender, irmãos, que o problema não está em Deus. O problema sempre está em nós. O problema sempre está nas nossas vidas. Porque quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que Deus, Ele tem prazer de ouvir a oração dos seus santos. E vejamos que é o próprio Deus nas Escrituras que constantemente está nos incentivando a nos render a Ele em oração. Quer ver uma coisa? Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Salmo de número 50, versículo 15, nós encontramos o salmista dizendo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós encontramos o nosso Senhor Jesus também incentivando a oração, dizendo em João capítulo 14, 33, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, recebereis. Mas tem um versículo chave, irmãos, que eu muito me apego, em João capítulo 16, versículo 24, que Jesus com seus discípulos, ele chega para eles e diz: estou há tanto tempo convosco e nada me pedis. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Como eu me apego a este versículo? Vejamos bem, irmãos, que há vários versículos que estão nos incentivando a buscar a Deus em oração. Mas podemos ver uma coisa também, que há certas orações que nós fazemos que não são aceitas, e nem muito menos respondida pelo Senhor. A pergunta é: qual é o motivo pela qual nós não obteremos êxito, resposta nas nossas orações às vezes, irmãos? E a resposta está num único motivo que todos aqui já sabem bem qual é que é. Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo 2. O que está escrito lá? Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas o versículo 52 diz: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, a fim de que Ele não nos ouça. Então, amados, o motivo principal que leva a cada um de nós não termos êxito nas nossas orações, o motivo principal se chama pecado. Pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas que pecados são estes, irmãos e irmãs, que impedem que a nossa oração seja aceita, ou que tenhamos resposta nas nossas orações? E eu quero mencionar aqui alguns pecados que simplesmente são obstáculos na nossa vida, irmãos.
Primeiro obstáculo, o primeiro pecado é o pecado da incredulidade. Quando nós olhamos para essa epístola de Tiago, mais precisamente no capítulo 1, no versículo 5 até o versículo 8, nos fala acerca de não termos êxito naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Ainda que ele relata acerca da falta de sabedoria, mas é algo, irmãos, que se estende para todas as demais áreas da nossa vida. Vejamos o que Tiago faz menção. Ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E diz que Deus não lança o rosto, e lhe será dada. Mas aí Tiago, irmãos, vai fazer menção acerca da fé, que esta oração, ela tem que ser uma oração destituída de incredulidade, de dúvidas, irmãos. Ele vai dizer: peça, porém, com fé. Ele diz: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E ele diz ainda: não pense esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, que receberá do Senhor alguma coisa. Então, o pecado, irmãos, da incredulidade é algo que faz com que eu não tenha êxito na minha vida de oração, a dúvida. Veja bem que Jesus, em certa feita, chega em Nazaré. Isso está registrado em Mateus capítulo 13. E diz que Jesus, ele chega em Nazaré e não pôde fazer ali muitos milagres. Não que ele não tenha feito, ele fez milagres. Mas diz Fagoni que ele não pôde fazer muitos milagres. Qual foi o motivo pela qual Jesus não operou muitos milagres naquele lugar? Diz o texto que devido à incredulidade deles, meus irmãos e irmãs. Veja bem que se é algo que nós precisamos lutar como igreja nesses dias, irmãos, é o pecado da incredulidade. Você já reparou que boa parte dos milagres operados pelo Senhor Jesus, ele exigia a fé das pessoas, não eram todas as pessoas. Algumas pessoas chegavam diante dele e Jesus perguntava: crê que eu posso fazer isso? Você crê? Você tem fé para isso? E a resposta das pessoas era: sim, Senhor, então seja conforme a vossa fé. Irmãos amados, precisamos entender essa questão. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que, ora, sem fé é impossível, irmãos, agradar a Deus. Diz que é necessário que todas aquelas pessoas que se aproximam de Deus, creia que Ele existe, irmã Lúcia, e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Precisamos, amada igreja, lutar contra a incredulidade nesses dias. O mesmo Jesus que operou milagre lá, Ele pode operar milagre também nas nossas vidas nesta noite. As Escrituras nos mostram que Ele não mudou, irmã 6. Diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e é eternamente.
Mas a incredulidade é o que impede, irmãos. Tiago diz: peça, porém, com fé e não duvidando, irmãos. Porque a pessoa que duvida é semelhante à onda no mar, agitada, impelida pelo vento, é inconstante. Não pense essa pessoa que receberá de Deus alguma coisa nessa noite, não receberá. Vamos para o segundo pecado, para não estender muito nessa passagem, nessa ministração. Segundo pecado, irmãos, que simplesmente nos impede de termos êxito na nossa vida de oração, chama-se simplesmente a falta de humildade em nós, irmãos. A falta de humildade. Jesus, ele narrou uma parábola acerca de um fariseu e também do publicano. Jesus narra essa parábola dizendo que esses dois homens subiram ao templo com um propósito nobre e sublime de orar, irmãos. Porém, ele narra dizendo que o fariseu, ele orava de si para si. Imagina uma coisa dessa, irmãos. Será que tem possibilidade de uma pessoa orar de si para si? Diz o texto que ele orava assim, dizendo: ó Deus, graças te dou. Até aí tudo certo, porque nós precisamos entrar na presença do Senhor, engrandecendo, dando graças a Ele. Mas ele diz: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Olha o orgulho, a soberba, a arrogância. Graças te dou porque eu dou o dízimo de tudo aquilo que possuo. Graças te dou porque eu jejuo 2 vezes na semana, Senhor. Graças te dou porque eu sou melhor do que este publicano que está aí. Ele estava orando de si. Irmãos, é possível acontecer isso conosco? Sim. Precisamos reaver os nossos momentos a sós com Deus em oração. Será que não está aí o motivo pela qual você não tem obtido respostas? Será que você não tem apresentado as suas qualidades para Deus? Mais do que simplesmente se humilhar na presença dEle, este fariseu orava de si para si. O louvor era um louvor centrado para si, a oração centrada para si, pensava somente em si, irmãos. No entanto, Jesus também nos fala acerca de um publicano, que não era bem considerado aos olhos dos fariseus. Diz que esse publicano, ele nem ousa subir, mas ali mesmo, irmãos, ele batia no peito e nem ousava levantar a cabeça para cima, mas dizia: ó Deus, sê propício a mim, eu sou um pecador. E aí Jesus encerra essa parábola dizendo que este sim desceu justificado, a sua oração foi aceita, a sua oração foi ouvida, porque houve, irmãos, quebrantamento, houve humildade da parte dele diante do Senhor. Precisamos entender que o segredo, irmãos, de termos as nossas orações atendidas pelo Senhor é humildade. É nos humilharmos na presença do Senhor. No mesmo capítulo 4 de Tiago, no versículo 6, diz que Deus é aquele que dá graças ao humilde, porém Ele resiste ao soberbo. Irmãos, precisamos reaver se não há raiz de soberba nas nossas vidas. Porque a pessoa que muito se gaba, se acha, a Bíblia diz que Deus
trata essa pessoa com resistência. Deus resiste à oração deste, à oração desta. Porém, aquele que se humilha na presença de Deus será exaltado, não pelo homem, mas é pelo Senhor, irmãos e irmãs. Em terceiro pecado, irmãos, é o pecado que é similar ao pecado da falta de humildade, o egoísmo. Quando nós olhamos aqui para o texto, nós vemos Tiago introduzindo este capítulo 4, perguntando, questionando, dizendo: olha, de onde é que vêm as guerras? De onde que vêm as pelejas entre vós? Porventura não vem disso? A saber dos vossos deleites, que guerreiam nos vossos membros? E aí Tiago diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis obter, combateis as guerras. E ele diz: nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Irmãos, a palavra deleite aqui se repete por 2 vezes nesses poucos versículos. Denota a busca pela satisfação do ego, das paixões carnais, dos desejos, irmãos, dos nossos membros. Precisamos, irmãos, fazer com que a nossa oração passe por essa análise. Se não estamos pedindo algo a Deus apenas para a satisfação do nosso ego, a satisfação da nossa carne, dos prazeres carnais, dos deleites, dos caprichos dessa vida, meu irmão. E veja que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus, Ele não tem compromisso com os nossos caprichos. Deus tem compromisso com as nossas necessidades. Vou repetir: Deus, Ele não tem prazer, Deus não tem compromisso em atender os nossos caprichos. Deus não tem compromisso em satisfazer, irmãos, as nossas paixões carnais nas nossas orações. São aquelas orações centradas no umbigo, a satisfação do ego. Mas Deus tem compromisso com as necessidades nossas, irmãos. E isso está registrado em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo dizendo que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, irmãos. Então nós não podemos entrar por aquelas portas em pleno culto de oração e orar somente pedindo a Deus em favor das nossas vidas. Sabe aquela pessoa que vem no culto de oração e ora para si, depois ele ora pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pela filha, e os vizinhos, irmãos? E aquela pessoa que te parou na rua disse: ora por mim. E a cidade de Teófilo Otoni, o bairro que você mora, tem sido o alvo das suas orações, irmão. A cidade que nós estamos vivendo, você tem orado pela nossa cidade, porque a Bíblia diz que nós devemos orar pela paz da nossa cidade, porque tendo paz, nós viveremos também em paz, irmãos. Precisamos orar por algo mais abrangente, o nosso estado de Minas Gerais. Precisamos orar, igreja do Senhor, pela nação brasileira.
Precisamos entrar na brecha de orar por aquelas vidas que estão perecendo neste momento. Irmãos, motivo não falta para nós incluirmos na nossa oração. E às vezes me dói. Nós temos às vezes 5 minutos de joelho dobrado aqui depois da palavra. Algumas pessoas começam a procurar palavras, não sabem, irmãos, como se desenvolver mais na oração. Que às vezes nós estamos voltados simplesmente para nós. Precisamos, irmãos, reaver a nossa oração. E quarto e último, João vai dizer o motivo, irmãos, pela qual às vezes a nossa oração não está sendo atendida. 1 João capítulo 5, versículo 14. Olha que coisa gloriosa, irmãos, nós já vamos orar. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Às vezes, olha para cá, nós não estamos orando, irmã Marlete, de acordo à vontade de Deus. João deixa bem claro que se pedirmos alguma coisa para Ele, que se for segundo a sua vontade, os seus ouvidos estão abertos. Ele nos ouve, irmãos, segundo a sua vontade. Precisamos pegar as nossas orações, fazer um bojo e submeter a Deus, dizendo: ó Deus, seja feita a tua vontade. Não aprendemos assim com a oração de Jesus, do Pai Nosso? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, meu irmão. Sendo assim, nós precisamos submeter a nossa vontade, que é pecaminosa, que é falha, à vontade soberana de Deus. Eu encerro dizendo, diante disso, o que fazer, irmãos? Primeiramente, nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Se o pecado é algo que nos faz separação, se o pecado é algo que simplesmente faz com que Deus tape os seus ouvidos, é necessário que nós, que aqui estamos nessa noite, nos acheguemos na presença dEle, dizendo: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não tenho orado da forma que deve ser. Eu não tenho buscado a tua face como eu tenho te buscado. O que fazer, irmãos? Segundo lugar, precisamos aproximar do Senhor com fé, com certeza na nossa alma. Não é isso que diz em Hebreus, e eu já citei aqui: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam. Além de pedir perdão ao Senhor, precisamos aproximar com plena certeza de fé. Terceiro, precisamos simplesmente nos humilhar na presença do Senhor. 2 Crônicas 7,14. Eu não estou pregando nada extraordinário aqui que você não saiba, mas como pastor é meu papel de te relembrar dessas coisas. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O que Pedro diz? Humilhai-vos, portanto, debaixo das potentes mãos de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Humilhação, irmãos, é o caminho para que tenhamos êxito nas nossas vidas.
E em quarto, lançar fora todo o ego, eu, nos esvaziarmos, irmãos, a fim de que a graça de Deus transborde na nossa vida por meio da oração. Em último, precisamos orar de acordo com a vontade do Senhor. Se coloca de pé aí. Uma palavra de ensino, mas uma palavra precisa, irmãos, que precisamos estar constantemente relembrando acerca dessas verdades. Então nós vamos fazer isso neste momento, nós vamos orar. Você já sabe como que você deve se achegar a Deus e como você não deve se achegar a Deus. Nos humilharmos na presença do Senhor, nos rendermos a Ele nesta noite, apresentar para Ele as nossas petições e pedir que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Vamos fazer isso, irmãos. Você que está em casa também acompanhando este culto, você pode orar também na sua casa. Você pode buscar a presença de Deus. Você pode se humilhar na presença dEle. Os ouvidos de Deus se encontram atentos. As mãos estão estendidas. Eu te digo, irmãos, que Deus está mais disponível a ouvir a sua oração do que simplesmente você estar disposto a orar nesta noite.